Mateus 24, começo no verso 36, acompanhe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oremos. Querido Jesus, essas palavras são tuas, Senhor. Ajuda-nos a captar, a entender, a discernir tudo quanto o Senhor está dizendo a cada um de nós nesta hora. Abençoe todos os meus irmãos presentes aqui, em outros lugares onde a tua palavra vai chegar, que pelo teu Espírito o Senhor possa estar falando com todos. Oramos em teu santo nome. Podemos abordar o arrebatamento sob vários aspectos. Hoje eu quero falar sobre o aspecto daqueles que vão e daqueles que ficam. Nesta hora em que estamos vivendo, é muito importante saber como estar pronto para o arrebatamento da igreja. O primeiro pensamento é sobre aqueles que vão, aqueles que serão arrebatados. Precisamos entender que o arrebatamento será um tempo de separação. Serão separados os ímpios dos justos, os justos dos ímpios. A Bíblia diz que os ímpios não herdarão com os justos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 18. Aqueles que serão levados terão que preencher alguns requisitos. Eu vou citar 3 apenas. Acho que eles vão englobar uma série de outros. Então preste atenção. Aqueles que vão precisam ser justos. Mas antes de mais nada, eu lembro a cada irmão aqui que o homem justo é aquele que foi justificado por Cristo. Não existe nenhuma justiça fora da cruz. Só somos justos em Jesus. É por isso que é fundamental ter uma fé direcionada para Cristo, para a sua obra na cruz. Porque Deus não terá ninguém por justo fora da cruz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. Pelo qual, por meio de Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação é pela fé em Cristo. Esta provisão é uma provisão da graça e só tem acesso a ela aqueles que depositam a fé no Senhor. Então temos que estar seguros de que a nossa confiança está firmada em Cristo. Nenhuma obra humana nos levará para o céu. Só a obra perfeita de Cristo na cruz. Primeiramente, então, o homem deve ser justo, ou justificado por Cristo, para ser mais claro. Segundo,
requisito essencial para o arrebatamento: deve viver pela fé. Hebreus 10:37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aos Hebreus 10:37 e 38. Andar pela fé, o que é isto? A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé, e o justo não pode recuar, ele tem que permanecer crendo, confiando. O que é isto? Andar pela fé é seguir, confessando a nossa confiança nas palavras de Cristo, como encontramos na Bíblia. É por isso que é muito importante a nossa afinidade com a palavra de Deus, a nossa estreita comunhão com o ensino da palavra de Deus, porque a fé que garante o justo na sua caminhada é a fé da palavra, é a fé proveniente da palavra. Eu não posso crer em histórias. Dizem que quando Jesus andou no mundo, falaram. Não. Isso é confusão na sua cabeça. Você tem que dizer sim, eu creio porque está escrito, olha aqui, o Senhor disse assim. Para ser arrebatado tem que estar andando pela fé, viver pela fé. E o viver pela fé, então, essa confiança firme, permanente, tranquila no que Jesus ensinou, segundo a sua palavra. Por isso temos que ler a Bíblia, por isso que temos que todos os dias buscar conhecer aquilo que o Senhor tem dito já para nós. Terceiro requisito para o arrebatamento: permanecer em Cristo. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2:28. A ênfase de João nesta palavra, aliás, João foi um dos apóstolos que captou mais profundamente, ele depois Paulo. Primeiro João, depois Paulo vem e amplia ainda mais esse conhecimento, esse conceito. Mas João captou isso durante a vida terrena de Cristo. O permanecer em Cristo, o estar vinculado em Cristo. E por isso João diz: permanecei nele, filhinhos. João tinha escrito o sermão de Cristo sobre a videira, lembra? Quando Jesus começou a pregar, João registrou, João guardou, anotou. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Está em mim, eu em vós, porque sem mim nada podereis fazer. João anotou e disse: isso é importante. Jesus está falando de um vínculo pessoal, de uma comunhão estreita, de uma amizade profunda. Eu quero que isso seja conhecido de todos os cristãos pelos tempos afora. E João escreveu e anotou, e o Espírito Santo se encarregou de tornar isso, fazer isso virar escritura, e a escritura ser esparramada pelo mundo inteiro. Filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O arrebatamento vai ser um momento de confusão para muita gente, igual quando o povo saiu do Egito, em que Deus criou uma situação que para Israel era de luz, para os egípcios era de trevas. A mesma ação de Deus que guiava o povo para sair do Egito, com mão alta e braço estendido e poder de Deus, a mesma luz, iluminação que guiava o povo, transformava-se em trevas para os egípcios e mantinha os egípcios longe dos hebreus. E os hebreus caminhavam, jovens, velhos, crianças, rebanho, foram saindo do Egito, ninguém pôde alcançá-los. Quando parecia que eles estavam para ser alcançados, Deus abriu o mar vermelho e continuou com a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia guiando eles. O arrebatamento também vai ser muito parecido, porque no momento do arrebatamento, no desenrolar ali do evento do arrebatamento, só aqueles que
conhecem a voz do bom pastor saberão, entenderão exatamente o que está acontecendo. Será em fração de segundos. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O arrebatamento vai cumprir isso. Eu quero ser arrebatado, pastor, eu não quero ficar neste mundo. Então você precisa começar a acostumar em ouvir Jesus falar com você. Na hora do arrebatamento, a Bíblia diz que haverá o toque da trombeta, a voz de Deus e a voz do arcanjo. Haverá então várias vozes. O arcanjo é Miguel. A trombeta de Deus pode ser uma forma específica de Jesus nos chamar naquele momento. A ênfase de João, então, nessas palavras aqui, nesse versículo, é a comunhão. E nos lembra, então, o ensino da videira e dos ramos. Mas é objetiva essa palavra. Por isso que eu já vou agora para os que ficam. Além dos ímpios, que já é claro, desde o início nós mostramos que haverá uma separação entre o justo e o ímpio, né? Além dos ímpios, um outro tipo de pessoa também ficará de fora. O Senhor Jesus disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Eu também vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, versos 45 a 51. Por esta parábola, nós compreendemos que pelo menos duas coisas poderão impedir que uma pessoa seja arrebatada neste grande evento que está para acontecer. Quais são essas duas coisas? Primeiro, o mundanismo. O que é mundanismo, pastor? Mundanismo são os hábitos, são os costumes desenvolvidos por uma sociedade que vai afastando de Deus. Mundanismo é costumes e hábitos de uma nação, de um povo que não pauta sua vida, suas escolhas, suas decisões na palavra de Deus. Eles vão ficando mundanos. Eles vão criando maneiras de vida que não condiz com a Bíblia. E aí o seguinte, poderão tornar aquilo normal pela prática, pela repetição, pelo tempo, e dizer isso aqui é normal entre nós. Mas se confrontado com a Bíblia, é uma atitude mundana, pecaminosa. De repente, uma sociedade cria tantos hábitos contrários à Bíblia, que até as leis do país começam a favorecer aquele comportamento. E toma o errado como certo. Por isso que a Bíblia fala: ai daqueles que criam, daqueles que decretam leis injustas. Porque infelizmente as pessoas que estão sob direção e governo do nosso país, que ditam leis, não dão crédito à Bíblia, não consultam a Bíblia, não querem saber o que Deus pensa. Se um povo, uma nação, tem um segmento muito grande dentro daquela nação, que diz assim: não, nós gostamos desse jeito, nós queremos viver dessa forma. A tendência é os homens públicos tentarem fazer algo que agrade aquele segmento. Por quê? Porque essa é a sistemática do mundo. Eles dependem de ser eleitos, de votos, da simpatia do povo. Então eles querem agradar o povo. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: como vós podereis crer recebendo glórias que vêm dos homens? Jesus disse assim: eu só recebo glória que vem de Deus. Por isso Jesus era a verdade. Quem está comprometido com o conceito popular, com o conceito de massas, de multidões, não pode agradar a Deus.
Quem está comprometido com conceitos humanos não pode agradar a Deus. Jesus estava comprometido com a vontade do Pai, então ele falou a verdade em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E algumas vezes ele ficou sozinho por conta disso. Por quê? Porque ele não veio para ser popular. Ele não tinha necessidade de ter aprovação humana. Ele tinha aprovação divina. E Jesus sabia que se ele deixasse de fazer a vontade do Pai, ele teria 1 milhão de seguidores, rapidinho. Só que o Pai não estaria com ele. E a sua obra seria inútil. E o seu trabalho nunca prestaria para ser um trabalho de salvação eterna. Estão entendendo? Então o que é mundano? Mundano é esse sistema de coisas que domina o mundo, os homens, e faz com que eles escolham errado, apoiem coisas erradas, incentivem coisas erradas, criem leis para amparar o errado. E aí eles falam, se você falar contra, agora nós temos uma lei para te condenar. E muitas vezes aquele que pode ser condenado por aquela lei injusta, às vezes é um santo homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque ela não é mundana, ela não faz o que o mundo dita, ela faz o que Deus dita. Ela lê a Bíblia, ela consulta a Bíblia. Então o mau servo da parábola é um cristão. Aqui não está falando de ímpio. Eu falei que os ímpios serão separados, e serão mesmo. Mas agora tem um outro grupo, são aqueles que dizem ser cristãos, mas que já aproximaram tanto do mundo que adotou os seus hábitos, adotou seu comportamento, sua ideologia, sua filosofia. E esta pessoa então ela já se tornou mundana. Mundana é uma pessoa que tem a marca do mundo, conceitos do mundo. Então este servo da parábola, a Bíblia diz que ele imaginou. Primeira coisa mundana que um homem pode adotar é esse pensamento. Ele imaginou, o meu Senhor tarde virá. O mundano não espera a vinda de Cristo. A pessoa mundana não quer que Jesus volte. A pessoa mundana, o tesouro dela é nessa terra. Ela está construindo nessa terra. Ela tem um tesouro nessa terra. Tudo que ela faz em torno dela. Então quando fala, Jesus vai voltar para te levar. Ué, e eu vou deixar minhas coisas para trás? Eu vou deixar minha riqueza? Vou deixar minha glória para trás? Ele não quer o céu. Ele é mundano. Ele está com o pé plantado na terra, o coração na terra, no mundo, nos valores passageiros. Então esse servo é mundano. Ele diz assim, o meu Senhor tarde virá. E ele então, por pensar dessa forma, ele começou a agradar-se do mundo, gostar do mundo, fazer diversões com o mundo. Ele queria ter amigos no mundo, ele queria fazer comemorações nesse mundo. A Bíblia diz que ele começou a beber. Ele começou a beber com os bêbados. Ele começou a espancar os seus conservos. Ele esqueceu, ou ele nunca soube direito. Mas a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos livrar das garras do mundo, do mundanismo. Jesus morreu para nos livrar disso, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 4:1. O que pode separar uma pessoa, o que pode fazer uma pessoa ficar para trás do arrebatamento? Mundanismo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Obras da carne.
Todas essas obras aqui estão hoje fantasiadas e maquiadas no mundo como um estilo moderno de vida. Um estilo moderno de vida. A sociedade está dizendo assim: nós alcançamos um patamar de liberdade. Eu posso me relacionar com quem eu quiser, eu posso ir, posso voltar, eu posso transitar em qualquer parada. Porque agora é proibido proibir. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer tudo. Não, isso é errado. Quem serve a Deus não fala uma besteira dessa. É o jargão aí da televisão hoje, né? As mulheres aparecem e dizem: eu posso tudo. Eu posso o que eu quiser. Não só a mulher, também o homem. Todos, homens, mulheres, jovens e adultos. Ninguém pode fazer tudo o que quer. Porque primeiro, você está sendo governado pela lei da carne. Sua natureza é decaída. Você é um homem adâmico. Se você não renunciar a si mesmo, você vai para o inferno. Ah, mas não vou renunciar, não. Eu quero fazer, eu tenho direito para fazer. A Bíblia diz: se alguém não tomar a sua cruz e não negar a sua própria vida, não pode ser discípulo de Cristo. Você acha que Jesus está fazendo uma nova sociedade, está fazendo um novo céu, uma nova terra, para colocar lá dentro gentes egoístas de novo? Para estragar tudo de novo, igual estragou o planeta Terra? Você acha que Deus está investindo há mais de 6 mil anos de história? Deus está investindo para fazer a cidade celestial, para fazer a cidade santa, um lugar de glória e de bênçãos, para colocar lá dentro homens corruptos, mulheres levianas, luxúria, coisas, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Você acha que Deus vai levar isso para lá e vai transformar esse lugar que custou o sangue de Jesus Cristo na cruz, a morte do Filho de Deus, a renúncia da glória? Ele vai levar para lá pecados de novo? Ele não vai levar. Ah, Deus podia deixar eu entrar do jeito que eu sou. Deus está te ensinando o que você tem que fazer. Você tem que deixar de ser o que você é, ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Senão, não entra no reino de Deus. Vão ficar por conta das obras da carne. Se quisermos corrigir essa situação que o pecado trouxe para o nosso coração e para a nossa natureza, essa situação de carne, que é uma natureza depravada que habita dentro de nós, todo mundo. Tem ninguém que nasce nesse mundo, só Jesus que não nasceu neste mundo com essa natureza. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo para não nascer com essa natureza, porque se José tivesse gerado Jesus, ele era tão pecador como qualquer um de nós. Mas como antes de José coabitar com Maria, o Espírito Santo foi lá e gerou Jesus, então não tinha natureza da carne. Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele era santo, absolutamente santo. Nós somos pecadores. Se nós quisermos corrigir esse defeito que nós nascemos com ele, que nos impedirá de ir para o céu, nós temos que nascer de novo. Nós temos que levar o velho homem para a cruz. Você diz assim: qual é o grande segredo da vida cristã? Só tem um segredo. A vida cristã só tem um grande segredo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto isso não torna realidade na vida de um homem, ele é um miserável pecador destinado ao inferno. Ele pode ser religioso, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio, bonito, ele pode ser o que for. Se ele não nascer de novo, se Cristo não habitar nele, se ele não morrer com Cristo, se ele não fizer o que Paulo fez, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estará perdido eternamente. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. As obras da carne deformam o seu caráter para Deus. As obras da carne te faz, você e eu, sermos horríveis diante de Deus. Nós precisamos da vida no Espírito. A Bíblia diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esta é a vida que Cristo veio trazer, infundir em você, trocar, tirar de você a vida de morte, colocar a vida da vida.
Mas aqui tem um ponto muito interessante, tremendo, que Deus me guiou aqui para trazer nessa noite. A Bíblia diz assim: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á. Arrebatamento é tempo de separação. E destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A expressão pranto e ranger de dentes foi mencionada por Jesus em várias outras passagens. Em Mateus capítulo 13, verso 41 e 42, o Senhor diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No verso 50, do capítulo 13 ainda de Mateus, ele repete dizendo: lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Fala duas vezes a mesma coisa no capítulo 13. Em outras passagens, Jesus também usa a expressão pranto e ranger de dentes com um sentido apenas de ficar de fora de algum grande evento do reino de Deus, não especificamente ainda apontando o lugar de perdição eterna, mas de uma perda irreparável, de um grande evento em que a pessoa é como se estivesse num salão iluminado. Aliás, Jesus conta essa parábola, né? Do rei que fez as bodas do filho e fez um grande banquete e fez um salão iluminado, e o povo foi convidado e veio, e depois ele encontra um homem despreparado ali dentro e diz assim: amarrai e lançai nas trevas exteriores. Então a comparação é o seguinte: é sair de um ambiente iluminado, de um lugar lindo, onde há uma festa, há uma celebração, e ser lançado lá na escuridão, lá longe, depois dos muros daquele palácio, aonde só tem a escuridão da noite, das trevas. Ficar de fora. Nós sabemos que aqueles que perderem o arrebatamento, eles ficarão de fora. Esse mundo vai ser o lado de fora, porque a igreja que foi arrebatada está do lado de dentro, está no céu. Então tudo que ficou aqui está do lado de fora. Eu li no início: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que prostituem, os idólatras, lá em Apocalipse, falando da cidade santa. Ou seja, tudo que não vai para lá ficou de fora. Então sabemos que os que perderam o arrebatamento entrarão na grande tribulação e terão que enfrentar a fúria do anticristo. Então isso também pode ser chamado de um tempo de pranto e ranger de dentes. Nós podemos ver a questão dos crentes que vão ficar na narrativa das 5 virgens loucas, em Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, o que elas não tinham, que foi comprar? Azeite. Elas não tinham combustível suficiente para esperar a chegada do noivo. Mas a Bíblia diz que elas foram comprar, porque as outras virgens disseram: não, nós não vamos dar do nosso para vocês, não, senão vai faltar para nós. Vai aos que vendem. E a Bíblia diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As 5 virgens loucas representam milhares de crentes nominais, pessoas que adotaram a fé cristã, mas não vivem a fé cristã. São pessoas que às vezes enchem os templos, mas eles, saindo daqui, não carregam a doutrina de Cristo, não vivem, não expressam. São virgens loucas, não vão ter azeite, combustível, força para ficar adorando, servindo, amando Jesus até a vinda dele.
E quando ele vier, talvez muitos desses terão saído para tentar conseguir esse azeite. Só que enquanto vão tentar conseguir, o noivo vem, leva os que estão prontos e a porta se fecha. Enquanto vão atrás de buscar azeite fora da hora, atrasados, perdem o arrebatamento. O noivo chegou. E essas virgens aqui agora têm azeite, mas só que passou da hora. E elas correm e chegam na porta da casa aonde está acontecendo as núpcias e batem na porta, mas a porta está fechada. Ou seja, elas vão ficar pelo lado de fora mesmo, não tem jeito. E ali, a partir daquele momento, segue-se uma nova realidade para aqueles que ficam. Os que ficam, no mínimo, na proporção de Cristo, no mínimo, dá 50%, se for pegar a coisa no pé da letra. Mas nós sabemos que não é bem assim. Mas de 10 virgens, 5 fica, 5 vai. Das 2 últimas igrejas do Apocalipse, Filadélfia vai, Laodiceia fica. Os 2 servos, tem um que é prudente, um é imprudente, então 50%. E a história então continua. Para aqueles que vão, a realidade celestial. Para aqueles que ficam, a realidade da grande tribulação. Depois do arrebatamento, milhares, é claro, que voltarão para Cristo. Milhares verão a loucura que fizeram, vão cair em si, disseram: onde eu estava, porque eu não levei a sério, porque eu não abracei a fé, porque eu não fui um crente, uma crente fervorosa, por que eu não dei ouvidos? Eu achei que isso não era para agora, eu pensei que não era para o meu tempo, eu queria ficar numa boa, e agora eu estou sozinho. Meus pais foram arrebatados, ou meus filhos, ou minha esposa, ou meu esposo. A Bíblia diz que um será levado e o outro deixado. Estarão 2 numa cama, será levado e deixado o outro, casal. Estarão 2 no moinho, lá na indústria, na confecção, lá na empresa, na loja. Vai ser levado um, deixado o outro. Depois do arrebatamento, milhares se voltarão para Cristo e serão perseguidos. Esse grupo que fica e que começa agora a crer em Jesus, porque foram impactados pela perda, impactados pelo sumiço de milhares de pessoas, impactados pelas notícias. As notícias ecoarão todos os telejornais do mundo inteiro. Sumiu milhares de pessoas. Sumiu nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, na Argentina, Tóquio, Tailândia. Sumiu. Aquele irmão que teve uma visão em 1958 do arrebatamento, diz que as notícias vão ecoar e vão vir notícias da Coreia do Sul, onde tem mais crente no mundo. As igrejas maiores do mundo estão na Coreia. Ele disse assim: da Coreia vem notícias de que milhares de pessoas sumiram, desapareceram. Interessante, naquela época nem igreja tinha na Coreia. A Coreia estava afundada na Segunda Guerra, empobrecida, ficou sob o cativeiro do Japão. Na Segunda Guerra, o Japão quase acabou com a Coreia. Tirou a bandeira, rasgou a bandeira, tirou o hino, tirou o idioma, tirou tudo. Os Estados Unidos interveio, conseguiu libertar a Coreia daquela cativeiro japonês, mas a Coreia estava pobre. O pastor Pong Shu, que se tornou o pastor da maior igreja do mundo, ele morreu agora há 4 anos atrás. Começou pregando o evangelho dentro de uma barraca de lona que o exército americano deu para ele. Diz: vou dar para o senhor fazer os cultos aí, fica com essa barraca. Começou dentro da barraca e construiu um templo que pode ficar mais de 300 mil pessoas assistindo o culto num só momento. A igreja toda tem mais de 1 milhão de crentes. Tem que fazer 7 cultos no domingo para todo mundo participar do culto. Lá da Coreia surgem notícias que milhares de cristãos desapareceram. Verificou-se que o acontecimento se deu no mesmo momento em toda parte do mundo. Quem ficou agora vai correr para as igrejas. Vai correr para procurar alguém para orar com ela, para ficar lendo a Bíblia com ela. E aí a Bíblia diz que este avivamento que vem pela aflição, pelo desespero,
pela perda, vai resultar em milhões de pessoas dizendo: eu sou de Cristo agora ninguém me engana, ninguém mais vai me afastar de Cristo, o meu coração não me trai mais, agora eu sou de Cristo. E aí começa o tempo das perseguições. O anticristo nessa época vai estar governando o mundo, já vai ascender-se, vai conseguir manipular o mundo inteiro. E aí a primeira coisa que ele vai fazer, lembra que eu falei há 2 semanas atrás que 2 povos são perseguidos na terra, os mais perseguidos? Primeiro Israel, segundo a igreja. Sabe qual vai ser o primeiro discurso do anticristo? Vamos acabar com essa praga de cristianismo, vamos destruir os templos, vamos matar aqueles que dizem ser cristãos. E o anticristo vai olhar para o céu, para cima. Ele sabe que a igreja arrebatada está com Cristo em glória. A Bíblia diz que ele vai blasfemar daqueles que habitam no tabernáculo de Deus. Vai blasfemar. O livro do Apocalipse narra um pouco antes, quando Miguel vai batalhar contra o dragão e seus anjos e vai vencer eles. Na hora do arrebatamento, os céus serão limpos dos demônios que estão transitando aí pela atmosfera celestial e vão ser todos lançados na terra. A igreja sobe, Satanás desce. Você fala assim: não tem jeito dele descer agora não, ele está por aí, mas ele não tem esse domínio, como a Bíblia diz que ele vai ter nessa época. Por quê? Porque ele não tem, porque a igreja está aqui, porque nós estamos cantando louvores, e quando nós cantamos louvores, isso tine no ouvido de Satanás, como se fosse um estrondo, e ele não aguenta. Ele tenta entrar, ele está circulando, ele está rodeando o planeta Terra, mas ele não consegue entrar. Por quê? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas Paulo disse assim: até que do meio seja tirado aquele que o detém. O anticristo vai manifestar quando for tirado o que o detém. O que está detendo ele é o Espírito Santo na igreja. Ao que a igreja sair, ele é lançado na terra. Ele aparece então em forma de um homem eloquente, de um grande líder, um homem que comove multidões, que faz sinais poderosos, faz fogo descer do céu, faz uma imagem dele falar no meio da rua publicamente, e os povos vão começar a adorá-lo, e aí ele vai blasfemar dos que habitam no céu e vão perseguir os que ficaram na terra. Como esses cristãos agora da grande tribulação. Então é por isso que tem que separar. Tem os santos do arrebatamento e tem os santos da grande tribulação. Esses agora que voltaram para Jesus se tornaram santos. Serão santos da grande tribulação. Como eles chegam no céu? Eles chegam em forma de mártires. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles estão morrendo aqui, e as suas almas estão subindo e ficando debaixo do altar. Milhares, muitos, centenas, milhares. E o Senhor diz, na abertura do 5º selo, eles estarão aqui completando o número dos que vão ser mortos. Santos da grande tribulação. Quando completar o número dos que forem mortos aqui, por confessarem a Cristo, coisa que Satanás não vai suportar, o anticristo não vai deixar permanecer vivo mesmo. Quando completar o número, eles serão vistos no céu como a grande multidão. Apocalipse capítulo 7, de 11 a 14. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre.
E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Preste atenção aqui que não foi a morte, o sofrimento que tornou eles dignos de ir para o céu, não. Foi o sangue ainda. É o sangue do Cordeiro que deu a eles ainda o direito de uma justificação. Branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não diz que é no sofrimento deles, nem na morte deles. A sua morte, a minha morte, a morte dos santos da tribulação não salva eles. Mas a fé em Cristo salva eles. Embora eles terão que sofrer duramente. Diferente dos santos da tribulação, nós vamos ver os santos arrebatados no capítulo 19 do Apocalipse. Olha o que é dito dos santos arrebatados, que foram na frente, que participaram do arrebatamento. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Qual que é a diferença? Aquele grupo é chamado de a grande multidão, são salvos. Mas este grupo é chamado a esposa do Cordeiro. A igreja dos santos arrebatados é considerada, tipologicamente comparada a uma esposa que Cristo a tomará para si. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Irmãos queridos, são dois grupos, os daqueles que vão e o grupo daqueles que ficam. Vamos fazer parte daqueles que vão? Vamos. Está conosco. Deus nos deu esse direito de escolher qual grupo que você quer ficar. Deus nos livre daqueles que ficam. Deus é misericordioso, ainda vai salvar milhões ainda, mas precisa de tudo isso? Não. Ser perseguido, ser morto, ser degolado? Não. Jesus já veio, pagou o preço pela nossa salvação. O que custa isso para você hoje? Custa você entregar tudo para Ele, amar Jesus, ser amigo dele, porque Ele já é seu amigo. Ser amiga, ser filha, e dizer: Jesus, eu te amo, eu quero ficar perto do Senhor. Eu não te largo, Jesus, eu vou caminhar com o Senhor todo dia agora. Vou orar todo dia, conversar com o Senhor. Sei que o Senhor vai falar comigo e eu vou falar com o Senhor também. Quando o missionário Dave Livingstone atravessou a África pela segunda vez com seus ajudantes, ele ficou sem dinheiro nessa expedição. Ele ficou sem dinheiro e aí, com o que sobrou, seus pertences, a base de troca, ele conseguiu convencer o cacique Zambezi para cuidar de sua equipe, seus ajudantes, até ele voltar na Inglaterra para buscar recursos. Deixou então seus ajudantes lá na tribo dos Zambezi e disse: olha, eu prometo a vocês que eu vou à Inglaterra buscar recursos e volto o mais breve possível para pegar vocês e levá-los de volta para o lar. Livingstone se foi, desceu o rio, pegou o barco, a canoa, foi para o porto, pegou o navio e foi para a Inglaterra. Logo que ele saiu, os Zambeses começaram a zombar dos Macololos. Vocês acreditam que esse homem branco vai voltar? Nunca vimos um homem branco investir tempo nem dinheiro em negros. A resposta dos Macololos foi: vocês não conhecem o nosso pai, ele deixaria sua vida por nossa causa, ele vai voltar sim, com certeza. Passou um ano, alguns Macololo adoeceram e morreram. Passou o segundo ano, os Zambeses zombavam cada vez mais. Os Macololos se firmavam na promessa
e repetiam: ele voltará, com certeza. E de fato, certo dia, ouviu-se um barulho estranho, todos correram para o rio, e lá vinha um grande barco a vapor, fazendo barulho, soltando fumaças, e todos então ficaram de olho, e de repente quem eles viram na proa do navio? David Livingstone. E eles com grande júbilo começaram a gritar: nosso pai voltou, nosso pai voltou. Eles chamavam ele de pai, nosso pai. E eles não suportaram, não aguentaram, pularam no rio, foram nadando encontrar com o barco, e subiram a bordo e abraçaram o missionário David Livingstone. E olharam para o Zambeze e disseram: não falamos que nosso pai tem palavra, que ele prometeu e ele ia cumprir? Aqui está ele, vai nos levar agora para o lar. Irmãos, será que Jesus merece menos confiança do que David Livingstone? Será que Jesus vai fazer valer suas palavras? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Não precisamos de mais nenhum sinal. Todos os acontecimentos apontam para a iminência da hora do arrebatamento. O Senhor voltará, breve voltará. O clarim já nos alerta, o Senhor já nos desperta. Estou às portas, estou voltando, vou levá-los para o lar, vou levá-los para a casa de meu pai, aonde há lugares preparados. Irmãos, é muito bom estar aqui nestes momentos preciosos de culto a Deus. Sabemos que cada um volta para o seu lar, e o seu lar também é um lugar sagrado, mas nós não queremos ficar neste mundo para sempre, nós queremos realmente ir para o céu. Não tem casa confortável, não tem carro chique, não tem roupa luxuosa, não tem nada que nos prende nesse mundo. No toque da trombeta, nós sairemos deste mundo e encontraremos com o Senhor para sempre. Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Olha, se você quer colocar, se você ainda não fez isso, quer colocar sua fé em Jesus, caminhar com Jesus, fale com Ele agora no seu coração: Jesus, me salva, me perdoa, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, me faz ter essa fé viva, Senhor, me ajude a juntar tesouros do céu, porque aqui a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões minam e roubam, mas tesouro celestial ninguém pode pôr a mão. Aquilo que é meu está guardado para mim no céu. Feche os seus olhos, avalie sua vida, pese o seu coração, veja como é que está a sua vida, quais são os ideais da sua vida, o que está dirigindo a sua vida, o que está guiando os seus comportamentos, o que está quais são suas prioridades, o que é importante para você hoje. Você deita, pensa na volta de Jesus, acorda, pensa de novo. Ou você passa dias só preocupado com o vai e vem da vida. Jesus está te chamando para pensar nele, para meditar nas coisas celestiais, para receber revelações do céu, para ter visões da volta dele, da glória que ele está para manifestar neste mundo. Deus quer encher esse povo de uma esperança única e verdadeira. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio de dores. Já estamos no princípio de dores. Ah, pastor, será? Será? Depois de 3 anos de pandemia, matando gente para todo lugar, isso não é princípio de dores, não? O que mais você quer? O princípio de dores já começou, estamos em andamento. O princípio de dores é comparado ao trabalho de parto da mulher que está para dar à luz. O neném, o bebê quer nascer. Quem é o neném, quem é o bebê? São os filhos de Deus.
ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Querido Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor nesta noite para interceder por todos os irmãos e irmãs que o Senhor reuniu neste lugar, que estão ouvindo em todas as partes deste mundo, que a sua palavra possa correr, Senhor, ecoar forte, como um toque de trombeta, Senhor, atraindo os corações, movendo as vidas para Cristo. Pai, nós queremos ser do Senhor, queremos viver com o Senhor, queremos entregar tudo em Tuas mãos. Nós oramos pelos nossos amigos, oramos por aqueles que ainda não compreenderam, ainda não experimentaram tudo isto. Abençoa este irmão, esta irmã que veio hoje pela primeira, segunda vez, terceira vez, que está aqui, Senhor, mas o Seu Espírito hoje atraiu este coração, essa mente. O Senhor está falando, o Senhor está comovendo, o Senhor está emocionando as vidas para o Senhor, para o Teu reino, para a Tua vontade. Abençoe ricamente, Pai, cada um de nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, as famílias, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, Senhor, que todos possam ter um coração tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Nós abençoamos, Pai, nossas famílias, nossos lares, as pessoas amigas a quem nós temos contato, estamos pregando, mostrando a luz do Teu Evangelho. Abençoa esta cidade, esse país, abençoa este mundo, abençoa Israel, abençoe a todos, Senhor. Os infantes inocentes que sofrem, padecem, que morrem, tenha compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, para que nesta hora este princípio de dores possa ser também um momento de milagres, de revelação, de entendimento espiritual, de enlevo, onde a nossa alma vai crescer, onde nós vamos estar mais perto de Ti, onde o Espírito de Deus vai nos levar mais perto do Teu trono. Nós vamos contemplar coisas grandes, maravilhosas, vamos ver a Tua glória, vamos antever, Senhor, todas as maravilhas do céu. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos olhos ungidos para enxergar as coisas do Espírito. Dá-nos corações quebrantados, Senhor, que nós queiramos e desejamos não somente uma coisa, somente Cristo, somente o Senhor. Que o Senhor seja tudo em nós. Queremos permanecer em Ti, queremos estar mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Louvado seja Deus. Os fiéis